orgonites. Então, assim, o que é o orgonite? O orgonite, dando uma explicação bem básica sobre o que ele é um transmutador energético. Ele transmuta energia negativa em positiva. Energia vital negativa em energia vital positiva. Ele foi desenvolvido baseado no trabalho do Dr. Wilhelm Reich, ele que foi um discípulo do Freud. Então ele trabalhou, estudou, fez um grande trabalho sobre a energia vital e acabou criando o conceito da energia orgânica. Ser tratado. O orgonite, ele tem um conceito diferente. Ele não trata dentro, ele trata fora. Então você coloca uma peça de orgonite no ambiente, ela vai tratar o ambiente em si. Então tem uma pequena... Ele puxa a energia negativa. Dentro do corpo do orgonite, ele desestrutura essa energia. Ele trabalha o que seria o conceito da teoria do caos. Ele calcifica, no sentido de caos, a energia. Ele desestrutura toda essa energia e ele joga para o ambiente. Quando ele joga para o ambiente, o que acontece? Entra automaticamente no padrão natural. Então ele fica como se fosse um bueiro sem fim. O tempo todo, puxando o que é negativo e transformando em positivo. Puxando o que é negativo e transformando em positivo. Então, a partir daí, o orgonite é uma peça que ela não satura. O orgonite, ele não acaba. Ele acaba no sentido físico. Então, você pega uma peça de orgonite, fisicamente ela pode se acabar. Que é normal. Cai no chão, quebra, se desgasta, por aí vai. Agora, energeticamente, o orgonite não acaba nunca. E aí a gente tem as utilidades do orgonite. Você pode utilizar uma peça ambiental para a limpeza de um ambiente, onde ela vai remover o psiquismo nocivo, vai remover memórias, vai remover radiação. Na verdade, não é que ela vai remover, tá? Ela vai transmutar isso em positivo. Que no caso, por exemplo, de uma memória de parede, é como se fosse uma remoção. Para vocês terem um exemplo do que o orgonite é capaz de fazer, eu já tratei casos de casas que tinham problemas com poltergeist. Poltergeist, fantasmas. E o que acontece? E aí você tem dois tipos de casos. E aí entra a radiestesia para você definir o que é. Você tem o caso do poltergeist, que aí é o caso correto, que é o problema espiritual. E você tem o poltergeist, que aí o nome não seria o correto usar poltergeist, que é o de memória, o energético. Você pode ter um ambiente, uma casa, que tem tanta memória acumulada, que ela começa a criar seres baseados nessa memória. E aí o que acontece? O pessoal, outro dia me perguntaram, falaram, mas então vai criar um elemental? Você não cria elemental, você cria um elementar, que é diferente, é um conceito diferente. O elementar é aquele que você cria mentalmente, o elemental é aquele que é da natureza, que, como o caso gnomo, sílfide, e assim vai. Então, eu peguei um caso, foi o primeiro caso que eu peguei, era um processo de memória. A casa era uma casa antiga, tinha acontecido muitas coisas, pessoas que moraram lá, se divorciaram, se separaram, tinha muita briga, e aí começou a ter manifestação. Então, tipo assim, desde lâmpada que ficava piscando até estourar, até janela que ficava batendo, se mexendo, sem ter vento. E a primeira coisa que eu fiz, eu fui lá e verifiquei se era espiritual ou era energético. Perguntei para o pêndulo, falei, aí, o problema aqui o que é? Não era espiritual, era memória, era energia. Coloquei uma peça de orgonite, o que aconteceu? A partir do dia seguinte não teve mais nada. Uma das coisas que também tornava aquele ambiente nocivo é que era um apartamento, não era casa, era um apartamento que ficava entre duas torres de celulares. Os prédios vizinhos eles tinham torres de celular. Então, tinha muita radiação, que tornava o ambiente nocivo. E aí, o que acontece? A radiação faz as pessoas terem insônia, dor de cabeça, irritabilidade. E aí, a partir desse processo de irritabilidade, as pessoas estão sempre brigando, estão sempre mal, e vai se acumulando. E aí chega uma hora que isso aí fica acumulado nas paredes e começa a querer se retroalimentar. Então, era um caso assim, específico em que você tinha criações mentais ou formas de pensamento que criaram vida com base nas experiências que as pessoas foram passando dentro daquele local. Com o orgonite, isso aí se eliminou. E aí, esse foi o primeiro caso que era um caso energético, um caso de memória.
Aí eu tive um segundo caso, esse era espiritual. Esse realmente tinha problemas espirituais, era uma casa que tinha tido caso de suicídio, teve caso de morte por doença, uma antiga uma antiga moradora da casa, morria cachorro, enterrava tudo no quintal, tinha um monte de carcaça de cachorro pelo quintal. Então vocês imaginam a quantidade de veio telúrico que tinha nessa casa. Então tinha um monte de problemas. O que aconteceu? Tinham os chamados espíritos, obsessores, almas penadas, o nome que se quiser dar. Estava cheio de problema lá. Como é que eu identifiquei que tinham todos esses problemas? Eu tenho um Quantec, a gente vai estar falando de casos amanhã sobre Quantec, mas quando eu escaneei a foto dessa casa com Quantec, apareceu tudo isso daí. Apareceu tendência suicida, apareceu câncer, apareceu de tudo. E aí eu perguntei para o dono da casa, ele não tinha me contado a história. Quando eu perguntei, aí ele contou. Batia tudo com relatório. Inclusive, a coisa do suicídio apareceu no relatório do Quantec, e quando eu fui ver, teve uma moça que se matou lá dentro de uns quartos. O que aconteceu? Peguei e falei, bom, vamos lá. Dei várias peças de orgonite, ele colocou essas peças na casa. Para vocês terem uma ideia, essa casa nem vender ele estava conseguindo, ele estava com problema de família por causa dessa casa. E aí ele pegou, colocou as pecinhas lá, eu fiz a medição, eu fiz um novo escaneamento algum tempo depois, uma semana depois, a casa estava limpa. Não tinha mais nada dentro dessa casa. E tanto que assim, estava tão desenrolado que ele conseguiu convencer uma pessoa da família que estava travando a venda da casa, a pessoa aceitou, ele chegou ao ponto assim, demoliu a casa, para vocês terem uma ideia. Conseguiu demolir a casa para pôr o terreno à venda, porque a casa estava muito... ela estava totalmente depredada mesmo. E aí, ele me perguntou, escuta, mas como é que ele atuou no campo espiritual? E aí a resposta é muito simples. Imagina o seguinte, quando vocês entram num ambiente que é energeticamente ruim, o que acontece? Qual que é o normal acontecer? Você passa mal e você quer sair rapidamente desse ambiente. O mesmo acontece quando você tem a questão da energia negativa. Pega uma pessoa que tem uma energia muito ruim. E aí eu estou falando uma pessoa no plano físico, tá? Se ela chegar num ambiente que é limpo, que é muito iluminado, é cheio de coisas boas, essa pessoa se sente incomodada. E o que ela faz? Ela fica incomodada, se retira do ambiente. E aí tem aquela história, ainda fala que esse ambiente não está legal, a coisa aqui parece que está meio pesada, tudo mais. E é engraçado, todo mundo está se sentindo bem, só ela que se sente desse jeito. O que acontece quando você tem um problema espiritual? A diferença é o plano. Você está num plano dimensional onde você não tem um veículo físico, mas fora isso, você tem lá até um ser vivente tal, num outro plano dimensional. Agora, o que acontece? Ele chega num lugar onde energeticamente é positivo, tudo é muito bom, vamos dizer assim, ele vai se sentir mal, vai querer sair de lá. É o conceito, por exemplo, da chama violeta. Quem trabalha ou conhece sobre a chama violeta sabe que uma pessoa que tem uma aura violeta muito forte, se chegar um vampiro energético perto, no campo astral, na dimensão astral, existe uma verdadeira guerra. Aquele corpo astral do vampiro, ele fica querendo se afastar de quem tem essa energia violeta muito forte. Por quê? Porque está queimando ele, está transmutando. E transmutação dói. Isso no campo astral. Então, o que acaba acontecendo? Reflete no campo físico, a pessoa fisicamente quer sair de perto da outra pessoa. Mesma coisa acontece no sentido espiritual. Então, quando você bota um orgonite num ambiente onde tem pessoas negativas, a pessoa negativa quer sair de lá. As peças que eu fabrico, elas vão desde o uso pessoal, que é a pastilhinha. Aqui eu tenho um exemplo de pastilhinha, que aí você usa de forma local. Tem pessoas que usam ela, assim, é o VC14, é isso, o umbigo? VC8? A pessoa coloca no VC8 para fazer atendimento. O que ela vai fazer? Ela não vai bloquear a energia, ela vai filtrar a energia, ou seja, tem a interação entre o terapeuta e o paciente, só que qualquer coisa de negativo do paciente não vai para o terapeuta, é filtrado, imediatamente é filtrado e transmutado em positivo. Para dores, para cicatrizações, o exemplo de cicatrização. O meu primeiro caso de cicatrização era uma pessoa, era mãe de uma terapeuta, ela tem diabetes, já fazia acho que 8 meses estava com ferimento no tornozelo, o ferimento já estava chegando uns 12 centímetros. A única coisa que ela podia fazer, ela ia para o hospital trocar curativo uma vez por semana. Só, não tinha o que fazer.
diabético, não cicatriza, estava ficando preocupado, porque cada vez o ferimento vai aumentando mais. O que aconteceu? Eu peguei e falei para ela, olha, eu tive um corte na minha mão, coloquei a pastilha e melhorou. Eu senti que acelerou a cicatrização, vê com ela o que acontece. Ela pegou e falou, não custa. Pegou a pastilhinha, chegou na mãe, colocou, prendeu por cima do curativo. Aí na semana seguinte a mãe foi no hospital, tirou a pastilhinha antes de ir para o hospital, para o médico não encrencar com aquilo. Foi lá, quando abriu, o ferimento estava cicatrizando, começou a cicatrizar. E aí, repetiu o processo, eu sei que em 3 semanas, um pouco mais de 3 semanas, completamente cicatrizado. O negócio estava há 8, indo para 9 meses. E aí, explicação dos médicos, o corpo resolveu reagir. Exatamente, teve uma remissão espontânea, exatamente. Então, foi o que aconteceu. Esse caso específico foi isso. De lá para cá, eu tive vários outros casos de diabéticos que se machucavam e colocavam a peça e começava a cicatrização. Eu tive um outro caso também que estava estava perigando realmente se desenvolvesse um pouco mais, ia para amputação de uma perna. E aí a pessoa acabou regredindo completamente também o ferimento. Olha, no caso, esse específico foram um pouco mais de 3 semanas para fechar. Esse outro, que estava perto da amputação, também foi em torno de 1 mês. Mas porque eram ferimentos muito grandes, já tá, coisas de mais de 10 centímetros. Mas assim, a partir do dia seguinte, você já percebe a diferença. E o ano passado, eu inventei um novo tipo de orgonite, que era o orgonite flexível. Isso aqui não existe em lugar nenhum do mundo, só existe aqui no Brasil. Como é que aconteceu isso daqui? O Dr. Vu, o ano passado, a gente conversando, ele falou que o orgonite ia ser muito legal para trabalhar na acupuntura, mas eu precisava desenvolver uma pecinha que fosse pequenininha. Só que trabalhar com resina é terrível. E para você juntar tudo e fazer uma peça que pudesse ser colocada num ponto de acupuntura, é um negócio que, assim, não dá, não tem como mesmo. Eu tentei de todas as formas, não consegui. E aí, o que aconteceu? Era a época do inverno, do ano passado. Eu tenho um filho pequeno. Meu filho, toda vez que ia deitar, ele entupia o nariz. E o que eu fazia? Eu pegava, colocava a pastilhinha, que foi uma outra utilidade que eu descobri do orgonite. Eu colocava em cima do narizinho dele, passava alguns instantes, o nariz desentupia. E aí eu ficava pensando, eu falei, eu preciso inventar um orgonite com um formato anatômico para encaixar no nariz. E aí me veio uma luz e falou assim, por que eu não tento fazer um flexível? Aí eu fiquei durante meses assim tentando bolar um jeito de fazer um orgonite flexível, eu acabei desenvolvendo um orgonite flexível. Então, o orgonite flexível, ele acabou dando uma outra conotação para os orgonites normais. Para tratamento de dores e cicatrizações, o flexível espetacular. Por quê? Ele tem essa atuação de transmutar a energia. Porque o que acontece? O machucado ou uma dor, ela é uma concentração de energia negativa. Você pega, por exemplo, uma dor de cabeça proveniente do fígado. O que acontece? O fígado está sendo atacado por algum agente que foi ingerido pelo corpo, ou no caso de raiva, por exemplo, e ele está lá, está provocando uma dor de cabeça. A partir do momento em que você coloca um orgonite em cima da região do fígado, ou dependendo da dor, em cima da própria cabeça mesmo, ele vai começar a trabalhar o que está provocando a dor. E isso daí faz com que o corpo se regenere, o corpo comece a se equilibrar novamente. Então, no caso do flexível, como eu desenvolvi o flexível? Na época eu tive um paciente zero, foi uma pessoa que tinha um disco aqui na coluna, o disco dele estava completamente seco. Então, ele estava assim, diagnóstico do médico, ou você bota uma prótese, ou você faz uma fusão de vértebra. Nem aquela dessensibilização, que é a infiltração, que eu acho que o pessoal chama, nem aquilo resolvia mais para ele. E aí o que ele fez? Ele já estava num ponto em que ele não podia nem sair de casa, estava de cama mesmo. Aí ele pegou, eu soube do caso dele, eu falei, eu estou desenvolvendo assim, assim, assado, dei uma placa para ele, falei, você pega e cola isso na coluna. 1 mês, voltou totalmente às atividades normais. Dor, praticamente zero. Assim, ele disse que era coisa tipo 5% do que ele estava sentindo. Tanto que voltou efetivamente às atividades normais. O que acontece? Que foi uma coisa que eu expliquei para ele. O orgonite, ele não é analgésico.
O que ele faz? Ele restaura aquilo que precisa ser restaurado. Então, que nem dor de cabeça, é o que eu falo para a pessoa. Ó, você está com dor de cabeça, encosta o orgonite na cabeça. Passa alguns instantes, a dor de cabeça passa. E aí você fala assim, mas o que aconteceu? Ele não é analgésico, ele atuou naquilo que estava provocando a dor. O desequilíbrio que estava fazendo isso. É como no caso da cicatrização. Você coloca em cima de qualquer machucado, vamos pegar um exemplo legal. A pessoa que fez uma cesárea. Uma mãe assim que acabou de ter neném, está lá com a cesárea. Pega uma pecinha, coloca por cima do curativo. Isso vai acelerar todo o processo de cicatrização interna. Porque a cicatrização interna normalmente é o mais complicado. A de fora, tudo bem. Você colocou, passou lá o líquido de DAC, passou o elemento que tem que passar, está tudo bonitinho. Agora, a cicatrização interna, que é aquela mais delicada. Coloca o orgonite por cima. Eu tive uma situação de uma pessoa que fez uma cirurgia no seio, que ela teve que remover um nódulozinho no seio, e pegou e colocou a pecinha. Diz que espetacular, não estava sentindo nada, estava tranquila, tudo mais. Aí ela pegou, ficou acho que um dia com a peça lá no seio. Aí pegou e tirou. Porque, na verdade, ela fez a cirurgia, estava com muita dor. Aí eu lembrei, eu falei, poxa, você tem pecinha? Coloca a pecinha. Pôs a peça, parou a dor, ficou super bem. Só que ficou, ficou durante um dia com a peça. Aí pegou e falou, tá bem mesmo, pegou, tirou a pecinha. O que aconteceu? No dia seguinte já começou a ter complicação de novo. Aí eu falei, deixa direto. E sendo que, recomendação do médico, qual que era? Era assim, deu qualquer problema, vai fazer pulsão, vai tomar alguma coisa para dor, alguma coisa assim. No caso dela, ela parou de ter qualquer tipo de problema e parou principalmente a dor. Resultado, voltou no médico uma semana depois, o médico olhou e falou, olha, está espetacular, era para estar metade do que está agora, assim, em matéria de recuperação. Então, ele tem esse efeito de acelerar processos pós-operatórios na questão da cicatrização. Eu falo para as pessoas sobre as minhas peças, é exatamente essa. Não é aquele negócio do tipo, leva a peça e daqui 6 meses a gente conversa. Não, a peça ela tem que fazer um efeito imediato. Então, você pega, por exemplo, insônia. Colocou uma peça de orgonite no quarto, no caso das ambientais, como, por exemplo, a pirâmide que ela atua em 80 metros quadrados. Um yin yang, que atua 10 metros quadrados. Esse aqui, por exemplo, é para um quarto. Você bota num quarto, o quarto fica tranquilo. O que acontece nesse caso? Se a pessoa tiver insônia, ela vai dormir bem. Por que ela vai dormir bem? O ambiente está limpo energeticamente. O ambiente ele passa a ficar acolhedor energeticamente, ele fica livre de radiações, livre de psiquismos, livre de tudo aquilo que pode estar atrapalhando. Uma situação muito comum, que eu tenho trabalhado bastante, é o terror noturno de criança. Criança pequena que acorda, às vezes chorando no meio da noite, tem problema para dormir, tem aquele sono irrequieto. Colocou uma peça no quarto, a criança vai dormir com muita tranquilidade. Ela vai dormir bem sossegada. Eu estou com um caso de uma criança que eu estou tratando, ela tinha um problema sério de saúde na parte respiratória, e o que acontece? Não conseguia dormir direito, estava assim, muito debilitada, saindo de internação, de pneumonia, de tudo que vocês puderem imaginar. Primeira coisa que eu fiz, no caso dela eu integrei o tratamento Contec com orgonite, mas assim, a primeira coisa, mandei uma peça de orgonite para a mãe, a criança ela tem 1 ano e meio, ela não desgruda do orgonite. Ela fica direto segurando a pecinha, começou a dormir super bem, e o que acontece? A partir do momento que passa a dormir bem, o seu sistema todo começa a se recuperar, o corpo descansa e consegue ter uma estabilidade para poder estar se recuperando. No caso da insônia provocada por geopatia, existe o alívio, vai existir um alívio. Agora, sendo a pessoa conhecendo, sabendo que é geopatia, o que ela deve fazer? Aí, ou fazer o tratamento com os mecanismos, ou, se for o caso, que nem na minha casa eu fiz isso. Eu tenho processos sérios de geopatia, tanto que eu moro num prédio que, assim, todo mês tem aviso de missa de 7º dia lá de morador, né? E o que aconteceu? No caso, assim, onde fica o quarto dos meus filhos, lá realmente é um quarto complicado. Eu coloquei uma placa dessas embaixo da cama deles. Então, assim, é o orgonite flexível, uma placa um pouco mais espalhada, aí eu deixei lá embaixo. Que foi a forma que, e na hora que eu passei lá o Dual Road, passava ali, é o Dual Road, né, que cruza, é o que tem as 2 varetinhas. Cruzava, coloquei a plaquinha embaixo, passou a abrir.
Então, assim, você pode usar o orgonite dessa forma também. Mas aí é uma coisa mais localizada, quando a pessoa realmente a conhece, sabe que tem uma linha Hartmann, um veio telúrico, alguma coisa específica. No caso de radiação, a peça trabalha normalmente. Opa. O casal muda para uma casa ou apartamento onde os moradores anteriores se separaram. O que está acontecendo? O casal é normal, tranquilo, sossegados, mudam para aquele lugar e começa a brigar. O que está acontecendo? Você tem os elementares, você tem as criações mentais das situações de briga que o ambiente tinha, que então começam a atacar o casal. Então, como é que funciona? As paredes, elas absorvem a informação e se tornam seres vivos. Aí, chega uma hora que a parede está com fome, ela quer comer. O que ela faz? Ela joga uma pitadinha de raiva no casal para qualquer coisinha virar uma explosão. Então é como se fosse uma sementinha. Plantou uma sementinha de discórdia, começou aquela briga toda, e aí ela vai colhendo, ela começa a se alimentar. Então, tem situações que eu já peguei, onde era um ambiente que tinha muita briga, colocou a peça lá e o orgonite começou a tratar. Ele limpou o ambiente. Só o fato dele ter limpado o ambiente fez com que realmente o relacionamento voltasse ao normal.